Olá a todos, eu me chamo Yasmin Lourenço, sou aluna de iniciação científica do Saúde 3D e esse é o trabalho que nós preparamos para a CEMIC de 2025. Modelagem e impressão tridimensional aplicada à oncologia. Desenvolvimento de modelo tridimensional de neoplasia metastática de coluna vertebral. Bom, o que é o Saúde 3D? O Saúde 3D é um laboratório transdisciplinar e multiusuário de pesquisa, modelagem, planejamento e impressão. Nosso objetivo é identificar as dores, os problemas do nosso hospital, as demandas que surgem e buscar por soluções impressas. Tecnologias 3D e a medicina. A impressão 3D é hoje um recurso tecnológico por meio do qual é possível produzir instrumentos, guias cirúrgicos e modelos anatômicos complexos, por meio do qual nós contribuímos com a educação do paciente e a educação médica. Consequentemente, nós empoderamos o médico e melhoramos a sua conduta. Qual foi o objetivo desse trabalho? Foi uma demanda vinda da cirurgia torácica, em que havia um paciente de abordagem complexa com uma massa tumoral na coluna torácica e essa massa estava invadindo o canal medular. Então, o nosso objetivo foi produzir, né, modelos de impressão 3D de visualização e de treinamento. Nosso objetivo também é validar a aplicação do método de impressão 3D de modelos anatômicos realistas como instrumento facilitador do planejamento pré-cirúrgico e para a educação médica. Então, esse paciente com a massa metastática foi selecionado porque ele tinha uma abordagem complexa e de urgência que demandava é, um modelo 3D para que a sua cirurgia fosse mais bem sucedida. Bom, e o que é uma neoplasia secundária? São lesões malignas decorrentes da disseminação de células de um tumor primário para órgãos ou tecidos distintos. É como se fosse, é uma metástase, né? Nesse caso, o paciente tinha um câncer primário de pulmão, foi o primeiro câncer que apareceu, e esse câncer invadiu a coluna torácica, né? Ele foi para a coluna torácica. Nossa metodologia tem 4 passos, é bem simples. Começa com a importação do DICOM, passa pela segmentação, edição de ruídos, slicing e impressão. A segmentação, a gente começa com a importação do DICOM. O DICOM nada mais é do que o tipo de arquivo que vem as imagens médicas, como se fosse um PDF ou um doc, é chamado DICOM. Os arquivos, nesse caso, era uma tomografia computadorizada, e o tipo de arquivo que vem essa tomografia é o DICOM. A partir da importação desse DICOM, a gente seleciona o ROI, que é a região de interesse. Né? Nesse caso, a gente queria apenas imprimir a coluna acometida pela massa, a parte da coluna torácica acometida por essa massa tumoral, né? Com invasão do canal medular. É na segmentação também que a gente transforma esse ROI em STL, que é o tipo de arquivo lido pela impressora 3D. O software utilizado foi o Inobitech. O segundo passo é a edição e a redução de ruídos, é onde a gente, de certa forma, deixa a impressão 3D mais bonita, né? O modelo mais bonito. A gente diminui o número dos polígonos, né? E facilita, tira tudo que não é necessário para aquele modelo, para aquela impressão, e facilita o trabalho da impressora. O software utilizado é o Blender. Então, após a segmentação e a edição e redução de ruídos, a gente tem esse modelo aqui, né? Em verde a gente tem a massa tumoral e em branco a coluna torácica, né? Você pode ver aqui que há uma invasão do canal medular e era exatamente isso que os cirurgiões queriam, né? Esse modelo virtual 3D também é disponibilizado para os cirurgiões para que eles também usem para o melhor planejamento da cirurgia. O terceiro passo é o slicing, que nada mais é do que o fatiamento do modelo 3D, porque a impressora ela imprime em fatias, em camadas, então a gente precisa é, criar camadas nesse objeto e a gente define os parâmetros da impressão, se vai ser com uma velocidade mais rápida, se a camada vai ser mais grossa ou mais fina. Isso impacta diretamente na qualidade do objeto impresso. Como era um objeto usado para cirurgia, necessitava de maior precisão. Necessitando de maior precisão, a gente imprime em camadas mais finas. O software utilizado foi o Ultimaker Cura. E por último, a impressão, que é usada a tecnologia de deposição de filamento fundido, que nada mais é, né? Fazendo uma analogia bem simples, a impressora 3D funciona como um bastão de cola quente, em que eu tenho um filamento que chega nesse bico extrusor quente, ele derrete o filamento
e então esse filamento é depositado nessa mesa de impressão, aos poucos, camada por camada, até formar o objeto. Os resultados: foram produzidas três peças em PLA, que é o ácido polilático biodegradável, PLA branco e PLA amarelo, duas peças para visualização tridimensional e melhor planejamento cirúrgico e uma peça para o treinamento. Os cirurgiões precisavam saber se seria possível utilizar uma haste de metal, se seria possível passar essa haste, né, e fazer uma toracotomia em bloco, né, tirar a vértebra acometida e colocar outra, né? A impressora utilizada foi a Creality Ender 3 da Razer 3D Pro. Por que falar então de impressão 3D e câncer e medicina? Bom, primeiro para a educação médica e do paciente. O paciente não entende o que é uma metástase. Então, a partir do momento que você mostra a impressão 3D do que ele tem, ele entende, a família dele entende, ele adere melhor ao tratamento, ele consente com a cirurgia, ele ganha protagonismo na história dele, né? Não é uma decisão só do médico, ele consegue opinar melhor. E isso aumenta demais a satisfação do usuário. Os modelos também podem ser usados tanto na graduação quanto na residência médica para a educação dos alunos, né? Para que eles entendam o procedimento, a cirurgia, que é bastante complexa. Por último, a impressão 3D também, né, nesse caso, principalmente é utilizada para o planejamento pré-cirúrgico. Então, ela vem como sendo mais uma ferramenta para além do exame de imagem. De forma alguma, ela vem para substituir o exame de imagem. Inclusive, ela requer que haja o exame de imagem. E ela serve para o treinamento pré-operatório de cirurgia e procedimentos complexos, ou seja, não é todo paciente que vai necessitar de uma impressão 3D, né? Até porque o tempo que demanda para produzir é muito grande, mas esses pacientes que têm uma abordagem mais difícil, mais complexa, ajuda muito, aumenta muito o empoderamento do médico, aumenta muito a facilidade com que ele aborda aquilo, já sabendo os desafios que ele vai enfrentar, porque ele já treinou no modelo. Então, eu tenho uma redução do tempo cirúrgico e também de complicações. Essa é o grande diferencial da impressão 3D na medicina. Essas foram as minhas referências. Obrigada.